hoje em dia eu, sei lá, eu não sei se eu sou libertário, mas eu concordo muito com esse caminho. Eu me descreveria mais como bitcoiner e libertarianismo está quase como uma consequência associada. E aí uma Uhum, coisa que eu acho muito doida de observar é como acontece um fenômeno quase oposto no meio libertário, assim. Porque assim, supostamente os libertários deveriam conseguir enxergar valor no Bitcoin mais facilmente do que os não libertários. E talvez se a gente pegar uma análise rigorosa estatística, em média isso seja verdade. Mas eu, com evidência anedótica, olhando em Twitter, olhando em lugares assim, eu sempre vi muito libertário falando de Nano, falando de Monero, falando de outras shitcoins e não vendo tanto valor no Bitcoin em específico. Você que acompanha esse universo há mais tempo, por que você acha que isso aconteceu assim? Isso aí, eu não, honestamente, eu não acompanhava, eu não tenho, eu acho que eu não sigo tanta gente do movimento libertário brasileiro no Twitter. Eu não peguei essa fase de ver o pessoal falando de Nano, mas eu sei que o Alexandre Porto falava e tal, a gente já entrevistou ele. Uh, a, o cerne disso, ao meu ver, está no que é dinheiro e como é que algo se torna dinheiro. E isso vem especialmente da base da escola austríaca. O teorema da regressão do Mises, e que fala que dinheiro, e daí vem do Menger, dinheiro é o bem mais vendável e tal, é sempre focado no dinheiro como meio de pagamento. E a base toda da construção do que é dinheiro é o ser o bem mais vendável. Então, o foco sempre foi em meio de pagamentos. Tem lá, nas qualidades do dinheiro, acho que do Mises mesmo, do Menger, dizia que, tipo, não, e tem lá a escassez, mas é tipo uma sublinha, entendeu? Não é a principal. E daí entra, se algo está se tornando dinheiro, qual é a primeira propriedade? O que vem antes? Né? Porque a gente chegou no mundo, já tinha ouro, já tinha prata, já tinha isso aí, e a gente só podia fazer suposições de como isso começou há 5.000 anos atrás. Né? Depois tem o Shelling Out lá do Nick Szabo, né, o artigo que é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo, que fala sobre o uso de colecionáveis como dinheiro, e recentemente saíram outras evidências de que existem colares e colecionáveis há dezenas de milhares de anos, né, tipo uma coisa muito, muito antiga mesmo, que, ao meu ver, é a melhor explicação para o dinheiro. O dinheiro começa como um colecionável, ou seja, uma reserva de valor. E por que um colecionável? Né? Porque pensa em tribos que estão se enfrentando, de vez em quando eles fazem, sabe, um casa alguém de uma tribo com outra, né, dá o dote da moça que foi casar, e o que tu pode sinalizar para outra tribo que é patrimônio, né, que é algo diferenciado, essa escassez. Dentes, colares de pedras, colares de coisas raras, né? Isso demonstra alguma capacidade, algum poder econômico. Então, aí vem a história da reserva de valor, a meu ver. E ela, para os austríacos, ela sempre foi mal explicada ou pouco trabalhada. E aí que eu acho que jaz toda essa. Que isso não foi só no Brasil. O cara lá do Bitcoin Jesus, qual é o nome dele? O Roger Ver. Né? Eu não acompanhava o Bitcoin na época nem um pouco, mas eu ouvi o Roger Ver no Tom Woods Show de 2013 em diante, eu falava muito, de vez em quando tinha um episódio de Bitcoin com ele, e ele falava coisas que eu concordava, eu achava bem legal esse cara. Então. E muito focado no meio de pagamento. Toda a briga do Block Size Wars era porque aquela visão do Bcashers, né, que veio a ser o Bcash, ele era focado no uso como meio de pagamento em detrimento do uso de reserva de valor. Portanto, eu acho que é aí que vem essa raiz de discussão de por que não é a reserva de valor antes, por causa dos austríacos. E eu acho que os austríacos vão ter que reformar essa visão, que já tem evidências de sobra, de que a reserva de valor vem antes. E para mim é muito lógico, cara. Eu acho que para qualquer Bitcoin é muito lógico. Como é que algo vai ser meio de pagamento antes, se, para meio de pagamento, o outro lado tem que ter o meio de pagamento, tem que saber usar o meio de pagamento. O que adianta? Eu vou te pagar em Bitcoin, mas eu não tenho Bitcoin, não sei como é que funciona, eu não tenho carteira, eu não sei guardar minhas palavras, eu não sei nem usar a carteira Lightning. Como é que eu vou te depositar Bitcoin, cara? Tu não sabe nem o que fazer, o negócio vai perder o Bitcoin. Então é óbvio que tu não vai querer Bitcoin, tu vai querer aquilo que tu usa como dinheiro mais comumente. Vai ser mais fácil. Então, para aquela pessoa ter Bitcoin, e daí a gente transacionar em Bitcoin, e eu faço uso de Bitcoin de vez em quando como meio de pagamento, é com Bitcoiners. O pessoal que já tem Bitcoin faz total sentido. E por que a gente tem Bitcoin? Porque a gente usa ele como reserva de valor primeiro.
Então, na história das três funções clássicas da moeda, né, reserva de valor, meio de pagamento e unidade de conta, ao meu ver, está ficando cada vez mais claro que a reserva de valor vem antes. Não, 100% de acordo. Até porque, assim, o que adianta eu tentar te pagar com um pedaço de pedra que brilha e é dourado se você não vê valor nisso? Tipo, não tem como você fazer um pagamento com algo se a pessoa que vai receber não vê valor nessa forma de pagamento, ela não vai aceitar. É, Exato. é simples assim, no fundo, né? Uhum. Não, perfeito. Uma pergunta que, quando eu comentei que eu ia gravar com você, o pessoal pediu para eu fazer, é a seguinte, e eu confesso que eu não li esse livro, então eu nem sei se faz sentido essa pergunta, faço esse disclaimer. Tá. Você enxerga paralelos entre o que o Hayek previu em a desestatização do dinheiro e o que a gente está vivendo hoje com o Bitcoin? Com o Bitcoin não tanto, mas eu vejo com as stablecoins. Esse livro do Hayek eu gosto bastante. Ele é um livro denso, eu não recomendo para quem está começando. É um livro para quem já leu o Padrão Bitcoin, já leu outros livros, né, de Bitcoin e de história da moeda. Mas é um livro muito intrigante e eu acho que o ele prevê basicamente um mercado de disputa de dinheiro, né? E esse mercado de dinheiro seria dado, enfim, de forma privada e teriam bancos diferentes que ofereceriam dinheiros com lastros diferentes. E ele pessoalmente defende que o banco que ele teria, por exemplo, seria um banco que teria no seu balanço para lastrear a sua moeda um monte de commodities, teria, enfim, ele teria ativos dentro do balanço para justificar a ele imprimir dinheiro e botar esse dinheiro no mercado, né? Portanto, o banco garantiria com esses balanços essa impressão de dinheiro. Pois o que é uma stablecoin? É lastreada em dólar, ok. E o dólar é lastreado na capacidade de pagamento de impostos dos americanos, ok. Então, eu enxergo que inclusive as altcoins, né, shitcoins, o próprio Bitcoin, elas vivem num ambiente de concorrência global que se dá por como é que se chama? Arbitragem jurisdicional, né? E é por isso que elas não foram paradas de funcionar. Então, o Tether estava lá em Taiwan e o Tether está sendo usado na Argentina. O que o Fernandes, o presidente antes do Milei, ia fazer a respeito do Tether? Nada, ele não consegue impedir o Tether de circular. Então, acabou tendo uma certa concorrência de moedas, e essa concorrência de moedas é bem a desestatização do dinheiro. Mas eu digo que o Hayek não previu o Bitcoin. E nenhuma das ideias dele ali, e nem de nenhum austríaco, tinha a ideia de ter um dinheiro finito. Finito. O padrão ouro, ao longo da sua história, especialmente quando a gente teve o século do padrão ouro, ali, século XIX para XX, antes, né, de 1913 e outros eventos, o padrão ouro, o ouro em si, ele teve vários momentos de deflação e leve inflação, mas ele tendia a 0% de inflação. Ele passava de vez em quando décadas com um pouquinho de inflação e depois décadas com um pouquinho de deflação, mas não era uma deflação contínua. Então, nem os austríacos escreveram tipo a ideia de um dinheiro que realmente é finito e, portanto, se adotado globalmente, tu vai ter uma deflação permanente, né? Mas eu vejo isso como sendo o mais natural com o Bitcoin, e eu acho que esse é o cerne do que muitas pessoas não entendem e os problemas que a gente tem de pobreza contínua, mesmo em países desenvolvidos, né, é o problema da produtividade que é roubada através da inflação. Tipo, a nossa inflação de 2, no melhor dos casos, ou geralmente bem mais alta, ela é fruto de uma impressão monetária, mas a impressão monetária não está inflando só os 2 ou 10%. Ela está inflando para compensar a produtividade natural do capitalismo, que é um sistema de gerador de excedentes e, portanto, de gerador de deflação. A gente tem cada vez mais coisas, mais produtividade, os preços deveriam cair. Então, eles estão imprimindo muito mais do que os 2, 10% que eles imprimem. Eles estão imprimindo para compensar isso. Esse é o argumento do Jeff Buff, do preço do amanhã, que eu concordo 100%. E a gente vê o exemplo disso no caso dos eletrônicos, né? Os computadores, ano que vem, vai ter um computador com maior capacidade desse que tu comprou pelo mesmo preço. E aí? Tu nunca vai comprar um computador, que é o argumento, né? Mas se for a deflação generalizada, as pessoas vão parar de consumir. O que é uma bobagem. Porque então tu não tem computador, meu querido. Tu nunca comprou um computador, tu tá esperando o próximo modelo ficar mais barato. É isso? Não faz sentido.
Não, 100% de acordo. O consumo se tornar mais racional e ser menos consumista não significa que as pessoas vão deixar de consumir. Você ainda precisa ir num restaurante, você ainda quer dar um presente para sua mulher, você ainda quer pagar uma viagem para o seu filho. Esse argumento da deflação como algo ruim é só porque o sistema é estruturado à base de dívidas e ele precisa expandir a base monetária para parar de pé. Assim, esse argumento do Jeff Buff eu acho maravilhoso, assim, sobre como a tecnologia, por definição, é deflacionária porque ela gera um aumento de eficiência na produção, né? Isso é extremamente lógico, você para pensar, e eu acho que, não sei, é impressionante como eles conseguiram colocar na nossa cabeça que inflação é algo necessário para o sistema, é algo que, assim, talvez seja um dos maiores gaslightings que o governo conseguiu fazer com a gente, assim, em décadas, em... Mas ele é necessário, né? Como tu bem falou, para um sistema de dívida que nem a gente tem, ele é necessário. E aí que entra a questão, a maior parte dos economistas eles não percebem que a gente tem um sistema baseado em dívida e que requer inflação.